Boa tarde, hoje é dia 20 de agosto e eu gravo esse vídeo para os meus estudantes dos terceiros anos. A gente vai mudar um pouquinho de assunto. Ultimamente nós estávamos falando sobre redação e a gente vai falar um pouquinho de gramática. Nós vamos falar de concordância nominal e verbal, vamos falar de regência e também de crase. Esses conteúdos estão no livro didático de vocês, no capítulo 7, que vai da página 135 até a página 150, e também no capítulo 11, que vai da página 213 até a 227, beleza? Então, vamos começar. O que eu vou mostrar para vocês aqui nos slides complementa o livro. É importante vocês fazerem a leitura dessas páginas também. E eu vou deixar na descrição as atividades que vocês vão fazer do livro didático, tá? Então, para começar, o que é concordância? Concordância, gente, é uma correspondência entre dois termos. Um vai se flexionar de acordo com o outro. Essa flexão ela pode ser de gênero, número e pessoa. Aí, a gente tem um probleminha na nossa língua, que é a língua portuguesa, porque ela é considerada redundante, quer dizer que ela é repetitiva. Então, pela norma da língua, pela norma padrão, a gente tem que marcar essa concordância em várias partes da frase. O falante de português, aquele falante normal de português que não está preocupado com a gramática, ele percebe essa redundância. Inconscientemente, ele percebe que é redundante, que a gente marca demais, por exemplo, os S's do plural. E daí, quando ele está em situações menos monitoradas de fala, quer dizer assim, ele não precisa cuidar tanto, não é uma situação tão formal, ele acaba abandonando esse excesso de concordância sem prejuízo para a comunicação. Quer dizer que ele consegue se fazer entender muito bem, apesar de não colocar todos os S's, não fazer a concordância 100%. Isso porque a nossa língua é redundante, porém, é preciso que a gente conheça a norma, que a gente conheça a regra, porque nas situações mais monitoradas de fala, nas ocasiões mais formais, nos trabalhos escolares, naquelas situações em que a gente precisa mostrar domínio da língua culta, a gente vai ter que usar essa concordância certinha. Mas todo mundo dá uma escorregada de vez em quando, inclusive eu também. Quando eu tô mais descontraída, quando eu não tô prestando atenção, a gente fala, né? Os meninos, as meninas, porque fica perfeitamente compreensível, né? Mas a gente deve evitar naquelas situações, como eu disse para vocês, mais formais. Assim, gente, vai ter uma tendência para que a gente coloque o plural somente no primeiro termo, quando a gente está falando informalmente, né? E daí subentende-se que todo o resto da frase esteja no plural também. Por exemplo, as mina pira no tanquinho. Seria as meninas piram. Eu precisava colocar o substantivo no plural também, concordar o verbo no plural. Porém, se eu coloco as, já subentende-se que tudo está no plural. É por isso que a gente dá aquela escorregada, porque é meio lógico isso. Só que não está de acordo com a regra. Aí, as marcas do plural, elas tendem a aparecer somente no primeiro elemento. Se eu tenho menos escolarização, se eu sou uma pessoa mais humilde, vai ser muito comum que eu faça isso e tem sentido, tem lógica, porque que essas pessoas erram, entre aspas, né? Porque que elas deslizam em relação à norma. E a comunicação, ela acontece da mesma forma, dá para entender. Olha ali o exemplo da propaganda ali da loja 10 do real. Olha bem embaixo, ó, somente 10 real. Por que não reais? Porque o 10 já está no plural, já subentende-se que é plural. Daí a pessoa escorrega e acaba falando ou escrevendo dessa forma. Outra coisa que acontece muito, que é uma escorregada que a gente dá, principalmente quando a gente está fazendo trabalhos escolares, em que a gente vai fazer uma inversão e o verbo vai vir por primeiro no meu enunciado.
e daí eu acabo não fazendo a concordância desse verbo com o termo ao qual ele se refere. Eu dei um exemplo ali do Chaves. O que já chegou? Não são as caixas de bombom? Então, tinha que ser as caixas de bombom já chegaram. Se eu quero inverter, vai ficar já chegaram as caixas de bombom? Mas a tendência dos falantes, se eles não prestarem atenção, é não fazer essa concordância. E isso acontece muito nos trabalhos. De vez em quando, os estudantes me pedem para dar uma revisada nos trabalhos, para feiras, para, enfim, eventos. Acontece muito isso. Pegou-se, ou então assim, comprou-se 2 caixas. Não, compraram-se 2 caixas, porque 2 caixas foram compradas, né? Então, a gente tem que fazer a concordância certinha. Na ordem direta, a gente não erraria, a gente não ia dizer as caixas foi comprado. Agora, quando a gente inverte, a gente pode, sem querer, acabar não concordando, né? Já chegou as caixas. Não pode, tá? E a gente precisa tomar cuidado com esses deslizes, porque se eu presto atenção nas regras de concordância, eu vou me diferenciar em relação aos outros usuários da língua. Eu vou mostrar que eu sou um falante letrado, que eu passei pelo processo completo de escolarização. Em determinados momentos isso é bem importante, por exemplo, na redação do Enem, numa entrevista de emprego, num pequeno texto que eu tenha que escrever para o meu currículo, nessas situações mais monitoradas de fala, dependendo da profissão que eu vou ter, se eu vou lidar com o público. Então, é importante que eu conheça, né? Mas, mesmo os falantes mais letrados, em situações menos monitoradas de fala, eles relaxam, entre aspas, e não fazem essa concordância 100% das vezes, e todo mundo falha de vez em quando, eu também falho, os outros professores de português também falham, porque a gente não consegue ficar o tempo todo ali focado para não cometer nenhum deslize. Mas, quanto menos a gente cometer, melhor, e principalmente na redação, porque aquilo ali não vai ser passageiro, aquilo ali vai ficar, né? E daí a gente vai usar quando o contexto exigir e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente pode dar aquela deslizada sem se sentir culpado, que tá tudo bem, a gente está se comunicando também. Aí nós vamos começar por alguns casos de concordância nominal que merecem uma atenção especial da gente, para a gente não deslizar. Alguns, gente, tem parecido no livro, outros não tem, tem exclusivamente aqui nos slides. Então, por isso que eu falei, é importante ler o livro didático e é importante ver os slides também, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho de adjetivo. Adjetivos são as características, né? O jeito como as coisas são. E, às vezes, a gente põe esse adjetivo depois de 2 ou mais substantivos que são de gêneros diferentes. Um é masculino, o outro é feminino, por exemplo. Aí, esse adjetivo, quando vem depois, ele pode ir para o masculino plural ou ele pode concordar apenas com o que está mais perto. Por exemplo, a moça e o rapaz alto sentaram no fundo da sala. Como eu coloquei alto no singular masculino, significa que eu estou me referindo somente ao rapaz. Agora, se eu disser a moça e o rapaz altos sentaram no fundo da sala. Se eu usar o masculino plural, quer dizer que eu estou me referindo aos dois. Tanto a moça como o rapaz são altos. Percebam a diferença, né? Se eu colocar concordando só com o último, é porque faz referência só a ele. Se eu colocar no plural masculino, é porque eu estou querendo fazer referência aos 2 ou mais termos que vinham antes. Pode acontecer também de o adjetivo vir antes de 2 ou mais substantivos, porque na língua portuguesa existe muito isso. O adjetivo pode estar antes ou pode estar depois, um carro novo, um novo carro, né? Aí, nesse caso, quando ele vem antes e tem mais do que um substantivo, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Quando criança, eu corria por vastos prados e campinas. Prados está no masculino, Campinas está no feminino. Eu vou concordar com aquele que está mais perto.
Quando criança, eu corria por vastas campinas e prados, porque agora Campinas é que estava mais perto, como é feminino, eu vou colocar no plural feminino. Atenção para os adjetivos anexo e incluso, porque eles devem concordar com o nome ao qual eles se referem. A cópia anexa do documento deve ser enviada ao juiz. Como é a cópia, vai ser anexa. Uma observação é que se eu usar em anexo, aí ele é invariável. A cópia em anexo do documento deve ser enviada ao juiz. Então, se eu optar por colocar o em, aí é invariável. Se eu colocar só anexo, aí eu tenho que concordar sempre com o substantivo. Os certificados inclusos deverão ser assinados pelo diretor. Como é os certificados masculino plural, vai ficar inclusos no masculino e plural também. Mas eu acho que o principal erro é com o anexo. Por exemplo, as pessoas escrevem segue anexo, cópia do documento. Não, se é cópia, é anexar. Ou você põe em anexo. Aí sim é invariável. Essa outra aqui também pega muita gente, que é o caso da palavra bastante. Bastante pode ser adjetivo, quer dizer, pode caracterizar um substantivo. Nesse caso, tem que concordar com esse substantivo. Então, quando bastante é adjetivo, ele concorda com o substantivo ao qual se refere. Só que bastante também pode ser advérbio. Quando for advérbio, vai estar modificando um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo. Nesse caso, vai ser invariável. Por exemplo, compramos bastantes roupas na liquidação do shopping. Eu sei que parece estranho, mas a forma correta é essa mesmo, como roupas. Tá no feminino plural, bastantes também tem que ir para o plural. Porque roupas é substantivo, então ele está ali na função de adjetivo, ele está caracterizando um substantivo. Como eram as roupas? Eram bastantes. Achei bastante complicadas as questões da prova de física. Vejam que complicadas é adjetivo. Ali o bastante está caracterizando um adjetivo. Nesse caso, ele é advérbio. Quando ele for advérbio, ele é invariável. Então, vocês sempre vão ter que analisar. A palavra bastante está se referindo a um substantivo? Sim, concorda com ele. Está se referindo a outras palavras que não sejam substantivo? Por exemplo, um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo? Aí é invariável. Aposto que essa vocês não sabiam, né? Tenho bastantes amigos, porque amigos é substantivo. Essa mesma regra do bastante vale para outras palavras, que podem ser adjetivo e podem ser advérbio, que é o caso de caro, barato, só, meio, muito, pouco, longe, sério e alto. Os homens eram altos, porque eu estou caracterizando os homens, que é substantivo, então está funcionando como um adjetivo. Os homens falavam alto. Agora eu estou caracterizando o falavam, eu estou caracterizando um verbo, então ele é advérbio nesse caso, daí é invariável. Eu não vou dizer os homens falavam altos, não faz sentido, né? E normalmente a gente vai usar certo esses outros. O nosso probleminha é com bastante, que a gente tem o costume de nunca pôr no plural, mesmo quando deveria, mesmo quando a função dele é de adjetivo. Poucas pessoas acreditavam nele. Eu ganho pouco pelo meu trabalho. No primeiro caso é adjetivo, no segundo caso é advérbio. Os sapatos custam caro, os sapatos estão caros. Primeiro eu tenho um advérbio, depois eu tenho um adjetivo. A água é barata, a água custa barato. Adjetivo, depois advérbio. Viajaram por longes terras, eles vivem longe. As terras é que eram longes ali, então é um adjetivo. No segundo caso, é um advérbio, caracteriza o viver. Eles são homens sérios, eles falavam sério. Muitos homens morreram na guerra, João fala muito. Ele não usa meias palavras. Estou meio gorda. Cuidem com esse caso ali, né? Eu não posso falar estou meia gorda, porque meia seria metade, quer dizer, metade do meu corpo tá gordo e metade não tá.
né? Então, ele é invariável quando ele for um advérbio. E como gorda é um adjetivo, então eu estou caracterizando um adjetivo, a palavra que caracteriza adjetivo é advérbio. As crianças ficaram sós. Depois da briga, só restaram copos e garrafas quebrados. Dica: a locução adverbial a sós é invariável. Fiquei a sós com o meu chefe, por exemplo. Tá? É sempre a sós essa expressão. Outra aqui que às vezes a gente erra é cuidado com a expressão muito obrigado, porque ele sempre vai concordar com o gênero da pessoa que fala. Quer dizer que se eu sou mulher, eu sempre vou dizer muito obrigada. Sempre, mesmo que eu esteja dizendo, agradecendo a um homem, né? Muito obrigada, porque eu sou mulher. A gente concorda com o gênero do falante. Se o falante é homem, ele sempre vai dizer muito obrigado, tá? Então, meninos dizem obrigado, meninas dizem obrigada. Mais um caso é o caso dos pronomes de reforço, que são as palavras mesmo e próprio. Nesse caso, quando eles estão sendo usados como pronomes de reforço, eles vão concordar em gênero e número com a pessoa a quem fazem referência. Por exemplo, foram as nadadoras mesmas que pediram a substituição do técnico. Eu quero reforçar que foram elas e não uma outra pessoa. Tenho que fazer a concordância. As moradoras da favela construíram elas próprias o prédio para a escola comunitária. Para reforçar, não foi ninguém que construiu para elas, elas próprias construíram. Tem que fazer a concordância ali, feminino, plural. Mais uma que a gente precisa cuidar é a palavra menos, que é sempre invariável. Não existe menos. Depois das explicações, ficamos com menos dúvidas. E tem gente que escorrega e fala menos dúvidas, porque dúvidas é feminino, acha que tem que colocar o menos no feminino também. Mas não, né? Não vai pro feminino. Andréia é menos ocupada do que sua irmã, e não menos. Beleza, gente? Então, não pode pôr no feminino. E a mesma coisa vale para a palavra alerta. Fiquem todos alerta, alunos, e não alertas, tá? Então, ele é invariável, ele fica no singular, quando for advérbio, tá? Essa outra regrinha aqui também é bem importante a gente conhecer. Prestem atenção para vocês compreenderem. Quando a gente for usar as expressões como é proibido, é bom, é necessário, tem duas situações possíveis, tá? A gente pode ter duas ocorrências. Pode ser que antes do substantivo tenha um artigo ou um outro determinante. Por exemplo, entrada. Pode ser a entrada, uma entrada. Então, eu coloco algum artigo definido ou indefinido. Nesse caso, aquela expressão é proibido, é bom, é necessário, tem que concordar com essa palavra em gênero e número. Mas, se não tem um elemento determinante para o substantivo, aí vai ficar sempre no masculino singular. Vamos olhar os exemplos ali para a gente entender. Aviso: proibida a entrada de estranhos. Por que eu coloquei proibida? Porque eu usei a entrada. Se eu não colocasse o a, que é o caso da plaquinha de baixo, ó, proibido entrada de estranhos. Por que no segundo caso eu usei proibido? Porque eu deixei entrada sem nenhum artigo. Eu não coloquei a entrada, uma entrada. Eu só coloquei entrada, só o substantivo. Nesse caso, o proibido vai ficar sempre no masculino singular. Agora, se o substantivo está com algum determinante, aí a gente tem que fazer a concordância. Vejam lá, ó, paciência é bom. Por que bom no masculino singular? Porque eu não coloquei nenhum determinante. Eu não coloquei a paciência, a minha paciência, eu só coloquei a palavra paciência. Então, quando está sem determinante,
fica a expressão no masculino singular sempre. Lembrem disso. Outro caso é o das expressões partitivas mais um substantivo ou pronome no plural. Nesse caso, eu posso deixar tanto no singular como no plural. A maioria dos gatos não toma sorvete. A maioria dos é uma expressão partitiva, quer dizer que não é todos, é uma parte do todo. Quando eu tenho essas expressões partitivas e depois eu tenho um substantivo no plural, como gatos, aí tanto faz. Eu posso dizer a maioria dos gatos não tomam sorvete ou a maioria dos gatos não toma sorvete. Outras expressões partitivas são uma parte, por exemplo, uma parte dos gatos, grande parte dos gatos, a maior parte dos gatos, um grande número de gatos, uma porção de gatos. Com todas essas expressões, eu posso deixar o verbo no singular ou no plural, tá? Porque o substantivo ficou no plural, né? Gatos. Porém, se você olhar todas essas expressões, todas elas dão um aspecto de singular. Uma parte, a maior parte. Por isso que fica opcional. Você pode usar tanto singular como plural. Repetindo, a maioria dos gatos não toma sorvete ou a maioria dos gatos não tomam sorvete. As duas estão corretas. E quando o sujeito é constituído de uma expressão indicativa de quantidade aproximada, como mais de, menos de, cerca de, perto de, mais um numeral, aí o verbo vai concordar com o substantivo que segue essa expressão. Cerca de 50 mil pessoas estavam no estádio na final, por causa do pessoas. Mais de um corredor abandonou a prova antes do fim. Porque eu tenho corredor no singular, então eu vou fazer a concordância com esse termo, tá? Com o substantivo. E não, porque mais de um, eu sei que é mais do que um, né? Não foi um só, então seria plural. Mas o termo ali tá corredor, ele tá no singular, então eu vou fazer a concordância com ele. Vamos lá, mais uma. Quando a gente usa o pronome relativo que como sujeito, introduzindo uma oração subordinada, esse verbo da outra oração vai concordar com o termo da oração principal, ao qual o pronome relativo faz referência. Jesus, que doideira, né? Mas vamos ler o exemplo que fica mais fácil. Esse quadro aí fui eu que fiz. Por que eu estou usando fiz? Porque na oração anterior dizia que era eu que fiz, não vou poder dizer eu que fez. Agora, quando o pronome relativo que tomar por antecedente a expressão um ou uma, dos ou das, o verbo da oração subordinada costuma ir para o plural. Mas, se a intenção for destacar o sujeito do grupo, ele pode ser usado no singular. Ana é uma das alunas que mais estudam para as provas, concordando com alunas, ou estuda para as provas, concordando com Ana. Então, quando eu tiver uma das, um dos, e eu tenho um termo no singular e o outro no plural, aí essa concordância é opcional, embora o mais comum seja colocar no plural. Ana é uma das alunas que mais estudam para as provas. Eu também posso usar o pronome relativo quem para concordar com o antecedente do pronome ou com o próprio pronome. Fui eu quem. Vejam que agora eu não estou usando o que, eu estou usando quem. Aí é opcional. Fui eu quem pintou esse quadro ou fui eu quem pintei esse quadro? As duas formas estão corretas. Quando o sujeito tiver as expressões com pronomes indefinidos ou interrogativos no plural, seguidos da preposição de e dos pronomes pessoais nós e vós, o verbo vai para o plural, mas pode concordar em pessoa tanto com o pronome indefinido como com o pronome pessoal. Vamos ver o exemplo. Alguns de nós poderão ocupar a vaga no concurso, porque daí eu estou concordando com alguns poderão. Ou alguns de nós poderemos ocupar a vaga no concurso, porque daí eu estou concordando com nós poderemos. As duas formas estão corretas.
No caso do pronome indefinido ou interrogativo estar no singular, o verbo concordará com a pessoa pronominal. Nenhum de nós sabe escrever, tá? Então, nesse caso, como é nenhum no singular, é sabe no singular também. Ao contrário de alguns que era plural, né? Daí por isso que tinha duas possibilidades. Mais uma regrinha. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Depois do assalto, a quadrilha fugiu em um carro roubado. A quadrilha é um substantivo coletivo, é mais do que uma pessoa. Não existe quadrilha de uma pessoa. Então, é plural, é mais do que uma pessoa. Porém, o substantivo, ele tá no singular. Embora a ideia seja de plural, a forma dele é de singular. Por isso que é fugiu. Eu não posso dizer a quadrilha fugiram em um carro roubado. Não é correto do ponto de vista da norma, né, da gramática. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo que apresenta forma plural, mas tem sentido de singular, aí o verbo vai para o singular se o substantivo não vier antecedido por um determinante no plural. Férias é um período de necessário descanso. Embora férias seja com S, ela é uma coisa só, a ideia dela é singular. Como não tem nenhum determinante no plural, tá só férias, aí eu vou usar o singular. É um período. Agora, se eu colocar algum determinante, daí eu vou ter que pôr plural. Minhas férias, ó. O minhas está determinando a palavra férias. Aí tem que ser são. Minhas férias são sempre muito relaxantes, porque eu não posso dizer minhas férias é. Férias é. Minhas férias são. Tá? Aí tá a diferença se tem um determinante ou não. Mais uma para vocês. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo próprio, que apresenta forma plural, então é um nome próprio, aqueles que a gente escreve com letra maiúscula, mas a forma dele é plural, o verbo vai para o singular se o substantivo não vier antecedido por um determinante. Ó, de novo, determinante, né? A gente tem que lembrar o que é determinante. É quando eu coloco um artigo ou um pronome, né, que vai determinar esse substantivo. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos romances mais conhecidos de Machado de Assis. Vejam que, embora o nome do romance seja no plural, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um livro, né? Uma coisa só. Então, é. Agora, se eu colocar um determinante, aí eu vou ter que usar o plural. Os Estados Unidos são uma grande potência. Estados Unidos é um lugar só, é um país, mas o nome dele é no plural. Como eu coloquei eu coloquei o artigo definido, determinante, aí eu vou ter que usar são no plural para concordar com esse determinante. Lá no Memórias Póstumas, se eu tivesse dito as Memórias Póstumas de Brás Cubas, blá, 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 daí tinha que ser são, por causa do determinante. E a nossa língua é uma loucura, calma que tem mais, bem mais. E eu tô citando só alguns casos, gente, de jeito nenhum eu tô falando todos os que existem que a gente precisa tomar cuidado, mas são aqueles mais recorrentes, aqueles que os estudantes costumam deslizar mais. Quando o sujeito é uma expressão numérica de uma porcentagem, o verbo deverá concordar com o valor dela, se é um valor singular ou plural. 21% não compareceram à prova. Compareceram porque 21 é mais, né? É mais do que uma pessoa. 1% não respondeu o questionário, porque 1 é singular. Quando essa porcentagem tiver um substantivo, aí o verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo. 1% dos eleitores, ó, daí eu tenho que é singular, e tenho eleitores, que é plural. Então, eu posso dizer 1% dos eleitores não sabe em quem votar, ou 1% dos eleitores não sabem em quem votar, porque eu tinha duas opções ali de concordância, uma no singular e outra no plural. E agora, falando em sujeito composto, eles podem ser ligados pelas conjunções ou nem. Aí tem duas situações em que a gente tem que prestar uma atenção especial. Se a conjunção indicar exclusão, o verbo vai concordar com o núcleo mais próximo. Se a conjunção indicar inclusão, aí o verbo tem que ir para o plural.
ou o menino da minha sala ou o da sua ganhará a disputa. Não tem como os dois ganharem ao mesmo tempo. Ou vai ser um ou vai ser o outro. Então, é exclusão. Nesse caso, eu vou deixar no singular. Nem a viagem, nem a festa começaram no horário previsto. Tanto uma quanto a outra, as duas aconteceu a mesma coisa, elas não começaram no horário previsto. Então, é uma ideia de inclusão, por isso que é no plural, começaram. Não posso dizer nem a viagem nem a festa começou no horário, porque aconteceu isso com as duas. Agora, no caso lá do menino, um só vai ganhar. Essa que é a diferença. Então, por isso, exclusão, singular, inclusão, plural. Pode ser também que eu tenha um sujeito composto, feito por um e outro, um ou outro, nenhum nem outro. Aí, nesse caso, o verbo pode ir para o singular ou pode ir para o plural. Um e outro apareceu no programa de televisão, ou um e outro apareceram no programa de televisão. Tanto faz, eu escolho o que eu quero. Mas o mais comum é a gente usar o plural. Se essa expressão tiver um substantivo, por exemplo, um e outro artista, um e outro estudante, aí o verbo tem que ficar no singular. Nenhum nem outro competidor conseguiu chegar até o fim, ou nenhum nem outro competidor conseguiram chegar até o fim. Tanto faz, as duas formas estão corretas, mas o mais comum é a gente usar no singular, conseguiu. Também pode acontecer de eu organizar um sujeito composto e depois eu uso um pronome indefinido que funciona como um aposto e que ele serve para retomar, recapitular, resumir tudo que eu disse antes. Aí, nesse caso, o verbo vai concordar com esse pronome. Por exemplo, os amigos, os filhos, os parentes, ninguém. Esse ninguém está retomando tudo que eu disse antes, todas essas pessoas. Conseguiu convencê-lo de que se estava metendo em uma enrascada. Conseguiu por quê? Porque está concordando com o ninguém que está retomando todo o resto. O mar, a paisagem, os pacatos habitantes da vila, tudo transmitia uma sensação de grande tranquilidade. Eu tinha vários elementos ali como sujeitos e depois eu tinha o tudo que retoma, resume todos esses outros anteriores. E daí, como tudo está no singular, tudo transmitia. Essa vocês prestem uma atenção infinita, porque essa regra é muito, muito, muito importante. A gente tem que conhecer isso daqui. Quando o verbo vier seguido do pronome se, ele pode estar na voz passiva pronominal, sintética. Para verificar se é esse o caso, a gente transforma para a voz passiva analítica. O que é isso? Voz passiva sintética é quando a gente usa o se, a analítica é quando a gente não usa o se. Vocês vão ver aqui pelo exemplo. Alugam-se quartos para rapazes. Quartos são alugados para rapazes. São duas formas de eu fazer a voz passiva. A primeira é a sintética, a outra é a analítica. Só existe voz passiva com verbo transitivo direto. Aquele VTD é verbo transitivo direto, ou com verbo transitivo direto e indireto. Tá? Então, nesses dois casos, se ele é direto ou se ele é direto e indireto, existe voz passiva. Se ele for só indireto ou se ele for intransitivo, não tem voz passiva. Aí, nesse caso, o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Por que é alugam-se? Porque está concordando com quartos. Os quartos são alugados, então alugam-se quartos. Eu posso fazer a voz ativa, né? Posso dizer que quartos são alugados. O se, ele também pode indicar uma indeterminação do sujeito. Nesse caso, eu não consigo fazer a conversão para a voz passiva analítica. Precisa ser de vendedores. Não existe vendedores são precisados. Eu não posso por quê? Porque o verbo precisar, ele é transitivo e indireto. Não existe voz passiva analítica para verbo transitivo e indireto. Só existe para os outros que estão escritos lá em cima, né? O transitivo direto ou o transitivo direto e indireto. Nesse caso, eu não posso usar precisam-se de vendedores. Não existe no plural, só no singular. Porque eu não posso fazer a troca. Vendedores são precisados.
Então, nesse caso, o verbo fica na terceira pessoa do singular porque o sujeito é indeterminado. Isso vai acontecer quando for verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação, tá? Que é aquele VL. Com esses, não existe. Então, percebe por que alugam-se quartos e precisa-se de vendedores? Por que o alugam vai para o plural e o precisa-se não vai? Porque no alugam eu posso transformar. Quartos são alugados. No precisar, eu não posso dizer vendedores são precisados, porque não existe essa forma. Tem a ver com o verbo ser transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, é por causa disso. Vamos falar agora, então, da concordância especial do verbo haver e do verbo fazer. O verbo haver, quando ele está sendo usado para falar de tempo transcorrido, aquilo que já foi, ou quando ele é usado no sentido de existir, nesses dois casos ele é impessoal. Quer dizer que não tem sujeito para esse verbo e por isso ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, quando o menino fala: por mim, haveria menos cigarros. Por que é haveria e não haveriam? Porque o verbo haver, ele não vai funcionar ali como... Ele não pode determinar a flexão verbal por causa dos cigarros, porque cigarros não é o sujeito da frase. Haveria menos cigarros. Quem haveria? Não tem um ser que haveria. Então, ele é sem sujeito. Por isso, ele vai ficar no singular. Tá? Cigarros não determina a flexão dele porque é o objeto direto. Se você já se pegou, assim, já se percebeu usando o verbo haver no plural, pode ser que ele esteja certo. Porque em algumas formas verbais compostas, ele fica certinho. Para você ter certeza se você está usando correto, daí você troca pelo verbo ter. Eles haviam dado os recados. Eles tinham dado os recados, porque daí o sujeito é eles. Aí tá certinho porque essa frase tem sujeito. Ele fica no singular no sentido de tempo transcorrido e no sentido de existir, porque nesses casos não tem sujeito. E vai acontecer também isso com o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, quer dizer, aquilo que já foi. Faz dias que não aparece uma mosca, e não fazem dias, porque ali dias não é o sujeito. Quem que faz dias? Não tem um ser que faz dias, então é uma oração sem sujeito. Por isso que ele fica no singular, e daí a gente pode se confundir por causa da palavra dias, mas ali dias é objeto direto, não é o sujeito. Então ele não tem o poder de determinar a flexão do verbo. A gente vai usar o verbo haver como impessoal, ou seja, na terceira pessoa do singular, no sentido de existir, né? São os casos de oração sem sujeito. Então, alguns exemplos. Houve momentos de pânico. Quem houve? Não teve um ser que houve. Então, fica no singular. Não há, não haverá, não haveria soluções a curto prazo. Se houvesse mais justiça, haveria menos descontentes. Vamos apurar todas as irregularidades que houver, porque em todos esses casos não tem um sujeito para a gente flexionar o verbo conforme ele. Essas mesmas frases, se eu fizesse com o verbo existir, aí elas têm que ser flexionadas. Por exemplo, houve momentos de pânico, existiram momentos de pânico. Não há soluções, não existem soluções, porque daí o existir é diferente, é outra regra. E quando o verbo haver, no sentido de existir, faz parte de uma locução verbal, quer dizer, ele está junto com outro verbo para dar um sentido, ele vai fazer com que o outro verbo também fique impessoal e também fique no singular. Deve haver outras técnicas para melhorar o cultivo. Não devem haver, porque outras técnicas ali não é o sujeito, é o objeto. Está havendo coisas de arrepiar os cabelos e não estão havendo coisas, porque coisas não é o sujeito também, é o objeto direto, não tem um ser ali que seja responsável pelo haver no sentido de existir. O verbo fazer, ele também fica na terceira pessoa do singular, quando indica tempo transcorrido ou fenômeno meteorológico, coisas da natureza, tipo choveu, fez sol.
Estando o verbo haver impessoal, o auxiliar que talvez acompanhe ele também vai ficar impessoal. Então, se for uma locução verbal, o outro termo também vai ficar impessoal. Faz 2 anos que não o vejo, e não fazem 2 anos, porque é fazer no sentido de tempo decorrido, passou esse tanto de tempo, né? Faz 2 anos. Vai fazer 5 anos que estão casados. Quando saí da cidade, fazia 40 graus à sombra. Em julho, fez uns dias de verão, porque em todos esses casos é fazer no sentido de tempo transcorrido, então ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Quando o verbo ter é usado como haver, fica impessoal sem sujeito. Portanto, sem o acento circunflexo no presente do indicativo, que é aquele acento que marca o plural. Lembrando que esse uso ele é coloquial, ele não é um uso mais refinado, né? Não é para os discursos mais refinados. A gente não usa na dissertação, por exemplo, o ter no sentido de haver. Tem pessoas assim em todo lugar, é preferível usar nas situações mais monitoradas de fala, há pessoas. Na festa tinha mais mulheres que homens. Posso trocar pelo havia, né? Na festa havia mais mulheres que homens. Então, ele fica impessoal. E aí, vamos falar das concordâncias especiais do verbo ser. O verbo ser, ele merece destaque com relação à concordância verbal, porque tem casos em que ele concorda com o sujeito, às vezes ele concorda com o predicativo, e ele ainda pode concordar tanto com o sujeito como com o predicativo, dependendo do que a gente quer destacar na frase. Quando a gente está falando de indicação de tempo, o verbo ser concorda com o numeral que ocorre no predicativo. São 3 horas da madrugada, é 1 hora da tarde. Então, quando a gente está falando de horas, se é uma só, é. Se é mais do que uma, é são. A gente tem o costume de falar, né? Que horas são? É 4 horas. Na verdade, conforme a regra são 4 horas, porque o numeral é mais do que um, né? É plural. Hoje são 16 de agosto. Estranho, né? Mas seria o correto, em vez de falar hoje é 16 de agosto, é hoje são 16, por causa do numeral no plural. Agora, se eu usar a palavra dia, daí eu vou falar hoje é dia 16 de agosto. Mas se não tiver essa palavrinha, se eu colocar direto 16, tem que ser são, pela regra. E quando o sujeito do verbo ser é um dos pronomes interrogativos que ou quem, ou o pronome indefinido tudo, ou os pronomes demonstrativos isto, isso, aquilo, a concordância vai ser com o predicativo do sujeito. Mas, se eu quiser destacar o conjunto, aí a concordância é feita com o pronome. Nem tudo na vida são flores, mas quando forem réguias. Nem tudo na vida são flores, mas eu também posso dizer nem tudo na vida é flores. Então, ali a gente tem uma concordância opcional. E quando o sujeito da oração são expressões que indicam quantidade, preço, valor ou medida no plural, o ser vai ficar na terceira pessoa do singular. $100 é um preço razoável por uma diária de hotel em Nova York. 200 quilos é muito peso para se transportar nesse carro. Quando na oração um pronome pessoal do caso reto desempenhar a função de sujeito ou de predicativo, aí a concordância do verbo ser será com o pronome. Eu sou o Conde Drácula. O Conde Drácula sou eu. O eu puxa a concordância do verbo ser para ele. E quando o verbo ser ocorre entre um sujeito, que o núcleo dele é um substantivo comum no singular, e o predicativo tem um núcleo com substantivo comum no plural, aí a tendência é o verbo concordar com o predicativo. Talvez o problema sejam as orelhas. Eu tenho o problema e tenho as orelhas. O problema é o sujeito, as orelhas é o predicativo. Então, preferencialmente, eu vou concordar com o predicativo ali, vai ficar no plural, sejam.
E a gente vai falar um pouquinho de silepse ou concordância ideológica. A gente já viu esse assunto lá no primeiro ano do ensino médio, a gente revisou no segundo ano, mas vamos falar de novo de silepse. O que é essa concordância ideológica? É quando eu faço a concordância não com o termo em si, mas com o valor que ele carrega, o que ele significa. Então, o termo flexionado, ele vai concordar com a ideia, ou de número, ou de gênero, ou de pessoa, e não com o termo em si. E daí a gente tem que evitar a silepse. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos criança. Mais da metade da população mundial é um sujeito em terceira pessoa, então eu tinha que usar são. Mas por que o garoto usa somos? Porque ele quis se incluir. Esse é o caso da silepse. E assim, ela precisa ser evitada, porque do ponto de vista da gramática, ela está incorreta, embora a gente entenda por que as pessoas fazem isso. A silepse de número, ela acontece muito quando a gente tem o sujeito, um substantivo coletivo, que a forma dele é de singular, mas ele é coletivo. Mas então a ideia que ele expressa é uma ideia de muitos, mais do que um. A gente deve evitar a silepse, mas às vezes ela é utilizada e valorizada na linguagem literária, em poemas, quando ela é feita de propósito. Por exemplo, quando Garfield fala lá no último quadrinho, mordam-se de inveja gataria. Gataria é um substantivo que está no singular, mas a ideia dele é uma ideia plural, mais do que um gato. Uma gataria é um conjunto de gatos. Aí, em vez de dizer morda-se de inveja, porque o termo está no singular, ele concorda com a ideia de que são muitos e coloca mordam-se. A gente tem que evitar, né? Por exemplo, você fala assim, a multidão estavam furiosos. Você coloca esse estavam porque na sua cabeça você pensa a multidão é mais do que uma pessoa, mas o termo multidão está no singular. Então a gente tem que fazer a concordância com esse termo, embora a ideia que ele expresse seja uma ideia plural. E a silepse de gênero, essa troca do masculino com o feminino. Já vem chegando o sol e São Paulo desperta, a princípio tímida e logo agressiva e barulhenta. São Paulo é um termo masculino, mas eu estou me referindo à cidade, está escondido ali que é a cidade de São Paulo, por isso eu coloquei tímida, só que daí não está concordando, São Paulo com tímida, ali aconteceu uma silepse de gênero. E a de número é quando o sujeito e o verbo não concordam gramaticalmente. O casal chegou mudo, mas logo começaram a brigar. O casal começaram não está concordando, né? O casal começou. Por que aconteceu aquilo ali? Porque a pessoa tinha em mente a ideia de que casal é mais do que um, é plural, mas daí o que vale é o termo que está ali. Os brasileiros somos muito persistentes, não desistimos nunca. Ali a pessoa quis se incluir, mas os brasileiros estava na terceira pessoa. Gente, esse assunto, não sei para vocês, mas para mim, meu Deus, ele é super complicadinho de lembrar todas essas regras. Eu acabo sabendo na hora de usar, eu lembro de muitas delas, mas eu confesso que para mim é puxado. Acho que para vocês vai ser a mesma coisa, então tem que olhar várias vezes os slides, de repente fazer um esqueminha no caderno, ir anotando os exemplos, porque senão a gente acaba se perdendo, porque é bastante regra, é muita informação de uma vez, tá? E o nosso outro assunto é a crase, esse famoso acentinho aí que é caído para a esquerda, que aparece no a ou no as, ou às vezes no aquela, aquele. O que é isso? Que acento que é esse? De que jeito que a gente usa? Bom, a palavra crase vem do grego e significa mistura ou fusão. Quer dizer, eu vou juntar dois as, por isso que vai dar um a com crase. É um fenômeno fonético, então tem a ver com o som das palavras, que resulta da junção da preposição a com o artigo definido feminino no singular ou plural a ou as. Ou ainda a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquilo, aquela. Toda vez que eu juntar esses dois as, eu vou marcar esse a com o acento grave.
Por exemplo, a menina vai. Quem vai sempre vai a algum lugar. Esse lugar que ela vai é a praia. Então, eu juntei ali dois As. Eu vou à praia. A menina vai à praia. Então, a da preposição mais a do artigo vai dar o a com a crase, com aquele acento caído para a esquerda. Toda vez que acontecer isso, vai ter crase. Quando que a gente nunca usa a crase? Onde que ela não aparece antes de masculino. Se a palavra é masculina, não tem crase, é certeza. Caminhava a passo lento. Não tem crase porque é o passo, é masculino. Fiz a prova a lápis. Não tem crase porque lápis é masculino. Prefiro fazer a compra a prazo. Prazo é masculino, né? O prazo. Voltei da escola a pé. Pé é masculino, então nesses casos todos aqui não tem como usar. Antes de verbo, a gente não usa. Estou disposto a falar, começou a chover. Antes de pronomes em geral. Se tem pronome, não vai crase. Perguntei a esta mulher, ó, o pronome demonstrativo esta. Dirigiu-se a mim com desprezo, mim é pronome. E antes de pronomes de tratamento, dirijo-me a vossa senhoria. Em todos esses casos, não pode usar crase. Algumas observações. Tem 3 pronomes de tratamento que aceitam a crase. Senhora, senhorita e dona. Nesse caso, ela é opcional, eu só coloco se eu quiser. Dirijo-me à senhora, entregou o envelope à dona Tonha. Tá? Então, quando for senhora, senhorita ou dona, você que decide se você vai usar ou não. E vai ter crase antes de pronomes que aceitarem o artigo, tais como mesma, porque existe a mesma, própria, a própria. Eu me referi à mesma pessoa. Peça a própria Cláudia para sair mais cedo, porque é a mesma e a própria. Então, juntou 2 As, porque quem se refere a alguém. Esse alguém é a mesma pessoa. Quem pede, pede a alguém. Esse alguém é a própria Cláudia. Por isso que tem crase. Sempre vai ser um A com mais um A. Nunca vai crase. Com palavras repetidas, venceu a prova de ponta a ponta. É palavra feminina? É, mas são palavras repetidas, ó, ponta e ponta. Não vai crase. O manual explica passo a passo o uso do aparelho. Ali até porque era palavra masculina também, né? Mas quando for repetida, nunca vai usar. Quando o a vem antes de um nome plural. Falei a pessoas estranhas. Pessoas é feminino? É, mas está no plural. Aí, nesse caso, não vai. Se o mesmo a vier seguido de s, haverá crase. Falei as pessoas estranhas. Quando eu coloco o s no a também, aí vai com crase se a palavra seguinte for feminina no plural. E antes dos pronomes relativos quem e cujo, a gente não usa. Achei a pessoa a quem procuravas. Compreendo a situação a cuja gravidade você se referiu. Então, a quem, a cuja, nunca vai crase. Agora, sempre ocorre crase. A gente sempre põe na indicação das horas. Às 2 horas voltamos. Eu estudo das 8 às 11 horas. Então, nesse caso, com as horas, sempre tem. Observação. Cuidem com para, desde, após, entre e até. O retorno foi marcado para as 14 horas. Não atenderei após as 18 horas. Então, se eu tiver uma dessas palavrinhas antes do as e daí 1 hora, aí não vai. Com as expressões a moda de e a maneira de, escreve a Alencar, ou seja, a moda de Alencar, do mesmo jeito que José de Alencar escrevia. Tá? Então, essa expressão moda de pode estar subentendida, ela pode não estar na frase. Escreve a Alencar, vai com crase porque ela fica subentendida. Nas expressões adverbiais femininas, são aquelas que se referem a verbos exprimindo circunstâncias de tempo, de lugar e de modo. Chegaram à noite, caminhava às pressas, ando à procura de amigos. Prof, mas ele não é verbo de procurar? Não, porque é à procura, não é procurar. Né? Com verbo a gente não usa, mas ali eu transformei esse verbo num substantivo, à procura. Tá? Quando eu tenho um a mais que, é a mesma coisa que aquela, vai crase. A mais de, com aquela, vai a com crase. Sua ideia é igual a que tenho. Ó, a ideia que tenho, né? Igual àquela que tenho.
Sua ideia é igual a de Paulo, igual àquela de Paulo. Então, nesse caso, está subentendido aquela, por isso que vai crase. Troque a palavra feminina por uma masculina. Se ela exigir ao, é porque tem crase na versão feminina. Por exemplo, eu quero escrever vou à escola, mas eu estou em dúvida se vai crase ou não vai, eu não sei. Troque escola por uma outra palavra masculina. Vou ao colégio. Se na versão masculina deu ao, é porque na feminina tem crase. Ele chegou cedo à festa. Ele chegou cedo ao evento. Essa é a música a qual me referi. Esse é o filme ao qual me referi. Então, sempre dá para a gente checar trocando por uma versão masculina e vendo se dá ao. Se deu ao, é porque na versão feminina vai crase. A gente vai falar agora do uso facultativo da crase, quer dizer, só usa se quiser, não é obrigatório, mas pode colocar. A gente vai poder optar quando a gente tiver nomes próprios femininos e quando a gente tiver possessivos femininos. Falei a Maria, com crase ou sem crase, porque é um nome próprio feminino. Falei a sua turma. Sua é pronome possessivo, né? Então, se eu tenho um possessivo feminino, é opcional colocar ou não a crase. Lembrando que para ter crase, o verbo tem que pedir um a. Quem fala a alguém, por isso que também eu pude usar a crase, né? Quem fala a alguém, se alguém era a Maria ou a sua turma. Por isso que é opcional. Alguns casos especiais. Antes dos nomes de cidades, o verbo ir pede a preposição a. O problema é que o nome do lugar aonde vamos, às vezes, vem antecedido de artigo definido a, às vezes não. Se você quer saber se deve ir a ou a algum lugar, com ou sem a crase, faz o seguinte: antes de ir, volte. Como assim? Voltei da Bahia. Usei da, então é vou à Bahia com crase. Voltei de Brasília. Eu uso da Brasília? Não, eu uso de Brasília. Significa que quem vai a Brasília sem crase. Então, quando você tiver em dúvida com locais, tipo o nome da cidade é feminino, o nome do estado, do país é feminino, mas você não tem certeza se vai crase ou não, volta. Se você volta da, você vai a com crase. Se você volta de, você vai a sem crase. Observação: se o nome desse lugar, dessa cidade, desse estado, vier determinado por um adjunto adnominal, eu explico como é que é esse lugar, aí vai ter crase. Cheguei a Curitiba dos Pinheirais, porque eu estou caracterizando essa Curitiba, explicando como ela é. Aí vai crase nesses lugares que são femininos. As regrinhas para usar crase com a palavra casa. Quando é a residência da pessoa, minha casa, e não tiver determinada por um artigo, nada, a gente não põe crase. Mas, se ela vier determinada, aí vai ter a crase. Volte a casa cedo. Sem crase, porque eu estou falando da sua casa, daquela onde você mora. Não estou explicando ela, especificando. Volte à casa dos seus pais. Aqui eu estou explicando a casa, é a casa dos seus pais. E nesse caso, vai a crase. E com a palavra terra. No sentido de chão firme, se não tiver determinada, não vai ter a crase. Mas se ela vier determinada, ela pode ter a crase. Ela aceita. Já chegaram à terra. Terra no sentido de chão firme, sem crase. Já chegaram à terra dos pais. Eu estou explicando essa terra, não é uma terra qualquer. Aí vai com crase. Ainda, a crase antes dos pronomes relativos qual ou quais. Ocorrerá crase se o masculino correspondente for ao, qual ou aos quais. Esta é a festa à qual me referi. Troca a festa por uma outra palavra masculina e tenta. Este é o filme ao qual me referiu. Se na versão masculina ficou ao qual, é porque na versão feminina é a qual com crase. E crase com pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Sempre que o termo antecedente exigir a preposição a, haverá crase. Falei a alguém. Esse alguém foi aquele amigo. A mais aquele com crase. Vou àquela cidade. Quem vai a algum lugar. Esse lugar é aquela cidade. A mais aquela com crase. E depois da preposição até,
Se o até vier seguido de um nome feminino, pode ou não ocorrer a crase. Chegou até a muralha. Muralha é feminino, né? Com até é facultativo. Até a muralha com crase ou sem. Se for palavra feminina, obviamente que não vai a crase, porque nunca vai com palavra masculina. Se for masculina, não vai crase. Aí um resuminho para vocês, os mandamentos da crase, para retomar o que a gente viu. Diante de pronome, crase passa fome, quer dizer, não uso com pronome. Diante de masculino, crase é pepino, não vai usar com palavras masculinas. Diante de ação, crase é marcação, não pode usar com verbos. Palavras repetidas, crases proibidas, a gente nunca usa crase entre palavras repetidas. Ah, mas aquele, crase nele. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Que é o caso das cidades, né? Volto da Bahia, então vou à Bahia com crase. Volto de Brasília, então vou a Brasília sem crase. Diante de cardinal, crase faz mal. Quando eu tenho números, né? Números no plural, a gente não usa com números. Quando for hora, crase sem demora. Na indicação das horas sempre tem. Palavra determinada, crase liberada. Quer dizer, é uma palavra feminina que tá com A, né? Ela tá marcada. Vai usar. Sendo a moda de, crase vai vencer. Vai usar sempre nessa expressão. Adverbial, feminino e locução, manda crase, meu irmão. À noite, né? A gente vai usar nesses casos. E aí eu quero mostrar para vocês como que a crase é importante, como que ela pode impactar o significado de uma frase. Na primeira figurinha a gente tem vendo à vista, sem crase. Se eu não coloco crase, eu posso estar querendo dizer que eu vendo tipo um olho à vista. Outro caso, vendo à vista. O cara tá lá observando a paisagem, né? No sentido de paisagem. Vendo à vista. Quer dizer, você paga tudo na hora, né? Não vai fazer parcelado. Ou ainda, vendo à vista, tipo, você me paga, eu olho para você o que você precisa enxergar, né? Então, são possíveis significados quando a gente que a frase pode ter. E daí, em qual delas a gente vai usar a crase? Qual delas é necessário pôr? E daí vai ser vendo à vista. Naquele caso ali, vai a crase, porque vista é palavra feminina, né? E de que jeito você vende? À vista. E para vocês saberem que a crase ela não é fácil, que ela complica a nossa vida até a gente lembrar bem das regrinhas, os próprios escritores famosos já falaram sobre a crase. Veja o caso da crase. A crase, na prática, não existe no português do Brasil. Já vi tábuas de mármore com crase errada. Se todo mundo erra, a crase é quem está errada, na fala do Milor Fernandes. E o Moacir Scliar diz: alguém já disse que os ingleses conquistaram o mundo porque não precisavam perder tempo acentuando as palavras. Pode não ser verdade, mas o gasto de energia representado pelos agudos, pelos circunflexos, impressiona. E a pergunta é: para que mesmo? Alguém já disse que a crase não foi feita para humilhar ninguém. Tenho minhas dúvidas. Acho que a crase foi feita sim para humilhar. A população se divide em pobres e ricos, mas também se divide em dois grupos: os que sabem usar a crase, a minoria, e a maioria que tem um medo existencial a este sinal. Mas ela é importante, né, gente? Na redação a gente tem que saber usar, porque a gente vai ser julgado por isso lá no Enem e em outras provas que a gente for fazer de redação, faz parte de uma boa escrita, demonstra que você tem domínio da língua portuguesa, que você passou pela escolarização completa. Então, a gente precisa saber pelo menos aqueles casos, assim, os mais básicos de uso da crase ou de evitar a crase. Por exemplo, usar diante de palavra masculina é um erro mortal, né? Não pode, a palavra tem que ser feminina para a gente poder usar. E é isso, gente. Por favor, estudem muito esses slides, vejam várias vezes para ver se isso entra na cabecinha de vocês, porque mesmo na minha, às vezes eu esqueço a regra e já não sei mais por que é, por que não é. Geralmente eu tenho a intuição, eu sei,
Não, aqui é assim, ou não é assim, não pode fazer assim. Agora, se você me pedir a regra, nem sempre eu vou saber todas as regras também, porque haja regra na língua portuguesa, né? Mas beijos, até a próxima.